Olá, seja bem-vindo à nossa 8ª e última aula da disciplina de Matemática Comercial e Financeira. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao assunto de amortizações. Vimos na nossa aula anterior alguns conceitos envolvendo alguns sistemas, Conhecemos o sistema de amortização francês, o sistema Price, que é uma ramificação do sistema de amortização francês. Vimos que amortizar significa devolver o capital que foi emprestado. Então, para aprofundar esses conceitos e vendo agora os sistemas que foram apresentados, que são mais usuais, que referem-se ao sistema de amortização constante e o sistema misto. Então, vamos ao quadro conhecer os objetivos da aula de hoje. Então, vou apresentar a vocês esses dois sistemas, o sistema de amortização constante e o sistema de amortização misto. Eu vou resolver situações envolvendo o sistema de amortização constante. Como o próprio nome dele diz, esse sistema de amortização, uma das características é que amortizações, elas são constantes. Já o misto, ele vai estar envolvendo esse sistema, o sistema de amortização constante, e o sistema francês de amortização. Então, a gente vai estar vendo esses dois sistemas agora, essas outras formas de pagar uma dívida, que muitas vezes você ou eu mesmo é necessário fazer algum financiamento, algum empréstimo, e eles apresentam alguns sistemas de amortização. Dentro do sistema de amortização, temos esse agora, que é o sistema de amortização constante. Vai estar complementando o que a gente já viu na nossa aula anterior. Então, veja, são sistemas importantes, é necessário que você entenda suas características, visto que pode ser colocado situações que envolvam um ou outro sistema de amortização. E se você conhecê-los, fica mais fácil, às vezes, de tomar uma decisão. Então, para introduzir esse conceito no que refere-se a esses sistemas de amortização, vamos tentar responder a seguinte questão com a nossa aula de hoje. Como são utilizados os sistemas de amortização? Em questão são a amortização constante e o sistema misto, como eles são utilizados, quais são as suas características, como construir uma tabela de financiamento utilizando esses sistemas de amortização. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai buscar responder essa questão, como utilizar o sistema de amortização, quais são suas características, como ele pode ser empregado. Então, para introduzir este conceito de sistema de amortização constante, vamos conhecer a seguinte situação-problema. Para comprar seu carro 0 km, Renata precisará financiar R$30 mil, visto que não possui dinheiro para comprá-lo à vista. A instituição em que ela financiará o veículo apresentou uma fórmula para quitar sua dívida usando um sistema de amortização. Mas qual será o sistema que ele foi utilizado para quitar essa dívida Renata? Ela precisou financiar um valor, já que ela não tinha esse valor à vista, então ela precisou financiar. Isso acontece em várias situações. Às vezes a gente se depara com uma compra, a gente tem um dinheiro para dar uma entrada e o restante. Muitas vezes é necessário financiar. E as instituições apresentam alguns sistemas de amortização. Então vamos ver agora que sistema de amortização que essa instituição apresentou a Renata. Então acompanhe. O sistema de amortização apresentado para a Renata foi o sistema de amortização constante. O sistema de amortização constante, como eu comentei, as parcelas de amortização elas são sempre constantes, então o valor da amortização não vai mudar durante o período de amortização, do período que você está pagando a sua dívida. Ele também é chamado de sistema hamburguês e foi introduzido em 1971 pelo Sistema Financeiro de Habitação. Então, foi esse sistema que apresentou esse outro sistema de amortização para estar pagando as dívidas, com referência ao seu financiamento. Então, a Renata foi apresentado a ela este sistema de amortização, que é para ela quitar a dívida que ela contraiu, ela teve que financiar R$30 mil. Mas qual que é a outra característica do sistema de amortização constante? Então vamos conhecê-la. Como os juros são cobrados sobre o saldo devedor e a amortização, ela é constante, as prestações e os juros são decrescentes. Então essa é uma característica do sistema de amortização constante. A gente não pode pensar que só porque ele é constante
sistema de amortização constante, que tudo vai ser constante. Não, são só as amortizações. O juro e as parcelas, as prestações, são sempre decrescentes. Então, ela vai começar com um valor mais alto e vai estar diminuindo. Então, essa tem essa característica. Então, a gente vai analisar isso quando a gente estiver aplicando as situações, vendo como são desenvolvidos esse sistema de amortização, como são os juros, as prestações, como a gente vai calcular uma prestação utilizando esse sistema de amortização. No sistema de amortização francês, nós utilizamos o conceito já de prestações pós-antecipadas, né, que nós já conhecíamos, que tínhamos visto nas nossas aulas anteriores. Nessa aula, a gente vai ver como é calculado essa prestação, agora utilizando o saque. Então, vamos voltar então à situação para analisar um pouco mais e resolver. Então, acompanhe. A forma apresentada pela instituição de financiamento de 30 mil é utilizando um sistema de amortização constante para ser pago em 4 prestações anuais. Então, é sempre importante a gente ir retirando esses dados, analisando, que ele vai estar fazendo, vai ser necessário para resolver a questão. Então, veja que são 4 prestações anuais. A taxa é de 10% ao ano. E pergunta qual o valor das prestações. Então, aqui vai ser necessário a gente elaborar também a planilha de financiamento, identificar como será realizado essas prestações. Então, veja que foi dado aqui o valor presente, o capital que ela teve que financiar, de 30 mil reais, o número de períodos, 4 anos, a taxa utilizada no financiamento é de 10% ao ano. Então, o que vamos empregar lá nos nossos cálculos é 0,1, ou seja, 1/10. Então, é isso que a gente vai utilizar no cálculo, empregando as fórmulas. E pede-se para determinar o valor das prestações, ou seja, o PMT. Como as amortizações elas são constantes, nós podemos determiná-las pegando o total que ela emprestou, ou seja, o seu saldo devedor inicial, que é o valor de 30 mil reais, e dividir pela quantidade de prestações, ou seja, o número de períodos em que foi realizado o financiamento. Então, sempre quando pedir para calcular a amortização, você vai pegar o valor do saldo devedor inicial, ou seja, o valor emprestado, PV, e dividir pela quantidade de períodos que ela vai pagar, vai quitar a sua dívida. Então, acompanhe no quadro. Então, veja aqui que foi dado o saldo devedor, no caso que a Renata ela emprestou 30 mil reais. Por quantos períodos? Por 4. Então, realizando a divisão 30 mil dividido por 4, vou encontrar que o valor da minha amortização é de R$ 7.500. Então, esse é o valor que ela vai pagar de amortização, né? Lembrando que a amortização refere-se à devolução do capital que se tomou emprestado. Então, a Renata, ela vai estar sempre amortizando R$ 7 mil reais. Então, agora o que nós temos? Temos o saldo devedor, que é de 30 mil reais, temos a quantidade de períodos, temos as amortizações, mas o que está pedindo na questão? Pede as prestações. Então, vamos fazer a planilha de financiamento para identificar o valor das prestações. Então, acompanhe. Então, nós temos aqui a nossa planilha de financiamento e nós vamos completá-la. Nós sabemos que as amortizações elas são constantes. Então, eu posso completar aqui todos com R$ 7.500. Então, completando R$ 7.500 e nos 4 períodos, a amortização é constante, então ela não vai mudar. Então, é sempre R$ 7.500. Então, a gente já pode deixar essa coluna da nossa planilha de financiamento preenchida. O que mais nós temos que foi dado? Foi dado o saldo devedor. O saldo devedor da Renata é R$ 30 mil. O que foi dado também pra gente? Foi dado a taxa. A taxa que que foi utilizada no financiamento dela é de 10% ao ano. Então, vou colocar aqui pra gente saber que é 10% ao ano. Agora, para calcular os juros, aqui fazendo uma correção, ó, não é o saldo devedor, é saldo devedor anterior. Então, a gente vai calcular o juros sempre com base no saldo devedor anterior. Então, qual que é o saldo devedor anterior?
é 30 mil. 30 mil vezes 0,1 quer dizer, então, que os meus juros serão de R$3.000. A prestação é sempre somada, 7.500 mais 3.000. Então, é R$10.500. Esse é o valor da nossa prestação. E o saldo devedor? Como a gente determina o saldo devedor? Pegando o nosso saldo devedor anterior, 30 mil, menos 7.500. Então, vai dar R$22.500. Então, esse é o saldo devedor no primeiro mês. Mas não pedir apenas a prestação do primeiro mês, que é 10.500. A gente quer saber todas as prestações. Por isso que a gente está construindo essa planilha de financiamento. Então, agora, a outra coisa importante é que a gente não vai... Aqui no período zero, a gente não tem amortização, não tem juros, não tem prestação. Foi quando ele adquiriu a dívida. Agora, vamos calcular novamente o juro. Agora, com base em R$22.500. Então, R$22.500 vezes 10% vai dar R$2.250. E qual será a prestação desse nosso segundo mês? 7.500 mais 2.250, que será R$9.750. Então, essa é a prestação do nosso segundo mês. E a amortização, como é feita? Saldo devedor, 22.500, menos 7.500, que vai resultar em R$15.000. Agora, como vamos calcular os juros? Pegando o saldo devedor anterior de 15.000, vezes a nossa taxa aqui de 10% ao ano. Então, 15.000 vezes 10%, ou seja, 15.000 vezes 0,1, eu vou encontrar R$1.500. Agora, a nossa prestação, o nosso PMT é 7.500 mais 1.500, R$9.000. Então, veja aqui que nós já temos quase toda a nossa planilha já preenchida, né? A planilha de financiamento. Agora, vamos fazer o cálculo do saldo devedor nesse mês, nesse ano 3. Então, vai ser 7.500 menos 7.500, que vai resultar em 7.500. Agora, calculando o juro. 7.500 vezes 0,1 é 750. Então, a prestação vai ser 7.500 mais 750, 8.250. Ficou meio estranho, mas aqui é um 50, esse aqui é um 5 e esse aqui é um 0. 8.250. E agora, qual vai ser o saldo devedor no ano 4? 7.500 menos 7.500 dá 0, fechou. Então, acabou aqui a nossa dívida. Então, fazendo o cálculo, né, da adição de todas as amortizações, ela tem que devolver o valor que ela emprestou, certo? Então, 7.500 mais 7.500, 15.000. Mais 7.500 mais 7.500, 30.000. Então, veja que ela devolveu o valor que ela financiou, R$30.000. Isso foram as amortizações, né, o capital, né, que somou emprestado. Só que sempre tem um juro, né, embutido nisso. Ela não vai pagar a prestação para dar R$30.000. O banco, a instituição, vai ganhar sempre um pouquinho a mais. Então, o cálculo da soma dos juros aqui, vamos ver quanto que ela vai pagar de juro com esse financiamento. R$3.000 mais 2.250 mais 1.500 mais 750, ela vai pagar de juros R$7.500. Então, as prestações vão estar somando quanto? Adicionando todas as prestações, vamos ver que ela vai pagar no final desse financiamento R$37.500. Tá? Então, aqui não coube, mas é R$37.500. Então, esse é o valor final, né? Então, a gente vê que qual a característica também do sistema de amortização constante? Os juros e as prestações, elas são o quê? Decrescentes. O que está acontecendo aqui? Eu comecei pagando de juro R$3.000 e vou terminar pagando 750.
aquelas prestações do mesmo modo. Eu vou começar pagando um valor alto de R$ 10.500 e vou terminar pagando um valor um pouco mais baixo, que é um valor de R$ 8.250. Então veja aqui como essa característica desse sistema de amortização. A gente completou ali a tabela, a nossa planilha de financiamento, passo a passo, sempre associando os cálculos. Lembrando que o juro é sempre feito com o saldo anterior vezes a taxa que foi apresentada. A taxa do financiamento da Renata é de 10% ao ano. E ela fez um financiamento de 4 anos. Então ela financiou R$30 mil e vai terminar de pagar o período depois de 4 anos, R$ 37.500. Então a gente tem que sempre avaliar essas situações. Então ela não tinha esse dinheiro, provavelmente ela tinha vontade de comprar um carro 0 quilômetro, então por isso que ela fez esse financiamento. E a nossa planilha foi preenchida, né, colocando todos os dados. Veja que ela tem uma diferença da outra planilha que a gente já aprendeu a fazer no que se refere ao sistema francês, né, de amortização. Lá a gente fazia um cálculo, calculava as prestações, depois a amortização é o juro mais as prestações. Então, fazer todos esses cálculos, é prestação menos o juro, né? Fazemos todos esses cálculos para encontrar a amortização. Já nesse sistema, as amortizações são sempre constantes. Então, se você quiser preencher primeiro, eu vou preencher toda a coluna envolvendo a amortização, beleza, preencha. Ou vou calcular o saldo devedor, que o saldo devedor não é sempre o saldo anterior menos a amortização. Também pode fazer isso, você vai vendo como preencher sua planilha. Sempre está tentando e não pular nenhum dado, fazendo os cálculos corretos. Aqui foi uma planilha com poucos dados. 4 anos, com uma taxa anual. Mas se fosse uma planilha, por exemplo, mensal, com 48 meses. Imagina fazer todo esse cálculo na mão, pegando a planilha, preenchendo passo a passo cada um dos dados, colocando o saldo devedor, a amortização, o juro e a prestação. Ia ser muito trabalhoso. Mas há alguns mecanismos que auxiliam esses cálculos, como o Excel. Eu vou apresentar esse cálculo para você utilizando essa ferramenta, esse instrumento, que a gente vai ver também esse cálculo, porque eu vou apresentar aqui do mesmo valor do que a situação da Renata, que ela emprestou R$30 mil para ser pago em 4 anos, com uma taxa de 10% ao ano. Mas, se você aprender a utilizar com poucas prestações, você vai saber utilizar também com muitas prestações, umas prestações mensais. Então, fazendo esse uso desse outro sistema também é importante a gente conhecer. Na hora da prova, você tem que saber como faz o cálculo. É importante você entender como é calculado a prestação, o juro, a amortização, que pode ser que apresente para você alguma situação dessa. E até mesmo em algumas situações, por exemplo, quem sabe você vai fazer um concurso e não cai uma questão de amortização. Lá você não vai ter um Excel para fazer os cálculos para você. Então, por isso que é importante você conhecer como funciona esse sistema, quais são as suas características do sistema de amortização constante, para assim você conseguir desenvolver o que está sendo solicitado, realizar os cálculos adequados, sempre lembrando a característica. Então vamos agora, lá na Câmara de Documentos, fazer o cálculo utilizando o Excel. Então, para fazer esse cálculo, vamos inserir os dados, né? Colocar aqui, começar na nossa célula 1A, colocar o valor nosso N, que é o primeiro valor que a gente vai estar trabalhando. Deixa eu aumentar um pouco a letra da nossa planilha para ficar um pouco melhor. Então, aqui nós temos o nosso N. Em seguida, vamos colocar o nosso saldo devedor. Então, vamos saldo devedor, vamos indicar ele por SD. Em seguida, tem o valor da nossa amortização, que é o A. Depois, vamos calcular os juros também. E também as nossas prestações, o nosso PMT. Então, esses são os dados que nós temos que inserir na nossa planilha. Então, agora, mexendo aqui na célula, veja que eu estou puxando aqui para aumentar o tamanho dela. Então, o Excel ele possibilita que a gente faça essas mudanças, a gente possa mexer em cada dado, mexer no tamanho da coluna, na largura dela, né, para a gente colocar que a gente está mexendo com dinheiro, tudo. Então, vamos deixar as células que a gente poder mexer, adequar elas ao nosso cálculo. Então,
Agora, o que nós vamos fazer? Colocar aqui os períodos, né, de 0 até 4. Se a gente pegar e selecionar o 0 e 1 e puxar aqui nesse pontinho aqui, ele vai arrastando e vai contando o valor até o 4. Então, a gente pode inserir este valor. Então, veja aqui que foi do 0 até o 4. Então, vejamos ainda como a gente pode fazer. Vamos mexer nesses dados, né? Vou selecionar eles um pouco para cá, para a gente fazer, para aparecer melhor para a gente nos cálculos. Então, a gente vai estar fazendo essa adaptação, né? Que é a situação. Vamos formatar ela. Sempre que a gente faz uns cálculos, a gente costuma deixar formatado, mexer na planilha, aprender. Quando a gente trabalha com uma ferramenta diferente, é legal a gente sempre estar mexendo com ela para conhecer a sua característica, como vamos fazer esses cálculos, a forma. Então, selecionando a nossa planilha aqui, a gente clica com o mouse do lado direito, ou do lado direito, e vai aqui formatar células. Então, a gente vem contorno e interna. Então, vai preencher para a gente aqui os dados. Como a gente está mexendo com o dinheiro, a gente pode colocar aqui essa moeda, trabalhar com a área contábil. Qual que era o saldo devedor inicial? Era de 30 mil reais, então 30 mil. Então, quer dizer, quando aparece assim, quer dizer que a célula está pequena, então a gente pode adequar ainda a sua largura, mexendo nela até aparecer o valor que a gente está colocando ali. 30 mil reais. Então, veja aqui que aparece aquele monte de sustenido para quê? Está aparecendo ali, então é só mexer, aumentar a largura da nossa célula. A amortização, ela sempre vai ser constante, certo? Então, a gente vai pegar o quê? Igual, para fazer qualquer cálculo no Excel, a gente tem que colocar o sinal de igual, o valor de 30 mil, para dividir, usamos o barra. Dividido por quanto? Por 4. Então, vai ser R$ 7.500. Então, este é o cálculo que a gente vai estar fazendo. Aqui a gente pode continuar, veja aqui, eu peguei bem no cantinho da célula, aqui do lado direito, e puxo o resto, vai repetir o valor, deu 7.500. Eu não tive que bloquear a célula, certo? Então, agora está faltando o quê? A gente preencher o juro, certo? Então, preenchendo o juro, como a gente vai fazer? Como é calculado o juro? O juro é calculado pelo valor da célula anterior, então, igual, o saldo devedor anterior, 30 mil. Então, veja que eu selecionei a célula C2. Vou multiplicar pela taxa. A taxa, a gente tem que estar naquela forma lá, que a gente não pode colocar 10% direto. Temos que colocar o valor de 0,11. Veja que aqui deu 3 mil reais. Novamente, a gente mexe no tamanho da célula até aparecer todo o valor. Deu 3 mil reais. Para fazer o cálculo da prestação, como a gente vai fazer? A gente vai, sinal de igual, selecionar a amortização mais o juro. Veja, R$ 10.500. O interessante do Excel é que depois a gente vai colocar esses dados, a gente pode fazer tudo direto à planilha. Então, veja aqui, o saldo anterior, o saldo inicial nosso da dívida da Renata, era de 30 mil reais. Então, agora ela vai fazer o cálculo. É igual o saldo devedor anterior menos a amortização, 7.500. Então, veja aqui que deu 22.500. Se eu quero continuar, eu não preciso ficar digitando célula por célula o comando. É só vir aqui no canto direito e puxar até o nosso valor. Então, veja aqui que completou a nossa tabela, ó. Deu todos os valores das amortizações, já feito o cálculo. Ela entendeu o comando, o que foi dado a ela, que tem que fazer o valor anterior menos 7.500. O juro é do mesmo modo. Então, se a gente calcular o juro aqui, ó, veja, é 3 mil, então vai ser igual o nosso saldo anterior, R$ 22.500 vezes a nossa taxa, que é de 10%. 2.250 foi que a gente encontrou no nosso valor. Mas aqui, ó, é só pegar o cantinho novamente e
puxar. Veja que já deu todos os valores, R$ 1.500 e R$ 750. Com o PMT é do mesmo modo, já foi dados os valores. Então agora só você fazer esse dado, né? Colocar aqui no canto. Veja que eu sempre estou pegando aqui do lado direito e puxando os dados. Vou encontrar todos os valores que eu preenchi na nossa planilha lá, manualmente com você, fazendo cálculo por cálculo. Mas e agora? E se eu quero saber, por exemplo, o total? Então a gente vem aqui na nossa célula e vamos saber a soma. A gente vai inserir um símbolo aqui. Veja que fui inserir símbolo e eu vou escolher esse símbolo do somatório. Então a gente vai estar inserindo ele. Por quê? Aqui ele vai estar colocando o total dos valores que vai estar pagando no final. Então vamos calcular a soma das amortizações. As amortizações têm que fechar em 30 mil, sempre. Ou como já aconteceu devido a aproximações, vai dar um valor próximo, né, que a gente está trabalhando com alguns dados. Igual, soma, abro parênteses, vou selecionar as minhas células. Então, selecionando aqui, fechando parênteses e apertando Enter. Não apareceu por causa do tamanho da célula, então a gente aumenta, R$ 30 mil. Então, veja que as amortizações da dívida da Renata fechou em R$ 30 mil. Agora, a mesma coisa, a gente pode calcular o juro. Igual, soma, abre parênteses e seleciona as células, que a gente vai fazer o cálculo. Novamente, quando aparece assim, é só você aumentar a largura da célula, da coluna, tá? Você aumentou a largura, volta ao tamanho normal. E veja aqui que já deu direto. O Excel, ele tem isso de entender o que está acontecendo, o que está sendo proposto e fazer os cálculos. Veja que a soma aqui das prestações deu R$ 37.500. Então, a gente pode formatar as células, que aqui está um tamanho diferente. A gente vai na página inicial, mexe no tamanho dos nossos dados e a gente pode formatar a tabela do jeito que a gente quiser. Veja que aqui já foi dado, aqui não tá, saiu a formatação. Então a gente seleciona os dados, clica no botão direito do mouse, formatar célula, contorno, interna, ok. Então ficou todo formatado, não estou seguindo mais aquele modelo branco que está apresentado no Excel. Para destacar aqui, a gente poderia colocar uma cor diferente. Então, eu venho aqui, por exemplo, ó, nesse do cor de preenchimento, seleciono uma cor que eu quero, no caso, eu vou colocar um cinza, para destacar que aqui é diferente. E venho e faço a mesma coisa com os valores, com os meus totais do financiamento. Então, foi realizado todos esses cálculos, formatamos, apresentamos cada dado que foi inserido. Então, o interessante do Excel é que essa facilidade de fazer esses cálculos mais rápido, né? Que você viu ali, que eu só fiz um cálculo e depois eu fui lá do lado, no canto inferior direito da célula e puxei tudo e continuou, completou todos os nossos cálculos naquela coluna. Então, a nossa planilha de financiamento foi toda preenchida utilizando isso. É interessante você conhecer isso, exatamente por isso, as diversas ferramentas que você pode utilizar, fazer uso da matemática financeira. Então veja que nas aulas anteriores sempre estava usando a calculadora científica, a calculadora financeira. Agora apresentei para você esse cálculo utilizando o Excel. Então você tem diversas ferramentas. Então isso é importante você conhecer como utilizar, mas é principalmente importante você saber como realiza esses cálculos, para verificar. Então, se você quiser comparar a planilha construída no Excel e a planilha que a gente acabou de construir, você vai ver que bateu os mesmos resultados. Como aqui as amortizações são sempre constantes, nós não tivemos problema, por exemplo, com o cálculo da prestação, de ficar, às vezes, centavos sobrar centavos lá no final da amortização, no saldo devedor. A gente precisou fazer alguns ajustes para preencher essa planilha. E como ele foi tudo constante, a gente só foi fazendo as subtrações. Não teve necessário fazer nada além de outros cálculos, por exemplo, o cálculo de uma potência, uma divisão. Então, a planilha do saque ela é um pouco mais simples do que a gente já viu no que refere-se ao
outros sistemas de amortização. Mas é importante sempre você conhecer as características desse sistema de amortização e sabê-los empregar. É sempre importante você fazer isso. Uma coisa interessante também que a gente pode pensar, que eu apresentei para vocês essa planilha eletrônica utilizando o Excel. Mas sabia que também tem como fazer esses cálculos online? Então, se você quiser, você pode às vezes simular algumas compras em algumas instituições. Então, são vários bancos que apresentam simulador. Você pode fazer essas contas. E assim como também apresenta planilhas online mesmo, que há um simulador que você coloca os dados lá do problema e já sai o valor pronto. Então você pode fazer esses recursos. Por exemplo, você quer fazer uma compra. Eu quero imaginar agora que eu vou comprar um carro, um apartamento, uma casa, alguma coisa. Você imagina o valor que você tem que financiar. Você vai ter o cálculo de quanto você tem que dar de entrada, usando um simulador online de alguma instituição financeira. Você faz o cálculo, ele vai apresentar para você, a maioria das vezes apresenta os dois sistemas de amortização, o sistema de amortização constante e o sistema francês de amortização. Então, para você comparar e escolher qual sistema é mais conveniente para você, o que é melhor para você naquele momento. Então, por isso você tem que conhecer esses sistemas, como calcular, porque você pode te auxiliar na tomada de decisão. Então, imagine você na sua futura profissão, é necessário que você faça algum empréstimo e você tem que avaliar as situações. Veja que o sistema de amortização constante, ele começa você pagando as prestações mais caras e termina pagando mais barato. Já o sistema francês de amortização, ele é diferente. Então, qual será que é viável? Será que é melhor eu começar a pagar mais caro agora e começar a pagar e depois pagar mais barato? Ou compensa eu começar a pagar mais barato e no final pagar mais caro? Então, são situações que a gente tem que levar em conta, né? Isso até mesmo na sua vida pessoal, muitas vezes a gente é colocado em situações assim, então a gente tem que pensar o que é melhor, refletir sobre essas diversas situações e analisá-las, porque isso faz toda a diferença na sua tomada de decisão. Às vezes a gente tomar uma decisão inadequada acaba prejudicando a gente em algum momento. Então, por isso que é interessante você conhecer todos esses dados, saber utilizar as diversas ferramentas, saber que tem calculador online que faz os cálculos. Eu já mostrei para você que tem um emulador da calculadora financeira já online. Então, agora também estou falando para você que você pode calcular online também as tabelas, os sistemas de amortização. Apresentei para você o Excel, né? A gente utilizou essa ferramenta, como utilizar uma planilha que ela faz vários cálculos, faz cálculos financeiros, que é possível calcular prestações, é possível a gente calcular cálculos estatísticos. Então, a gente tem que explorar essas ferramentas. E é interessante você sempre mexer nelas. Vamos fazer um cálculo no Excel? Então, vamos aprender a formatar ele, ficar uma forma diferente. Ali eu não mexi na letra, mas eu poderia escolher também uma letra diferente também para apresentar a você. Eu mostrei para você como a gente formata, como coloca os dados na célula, leitura da célula, né, que é A, que refere-se à coluna, e o número refere-se à linha. Por isso é importante você saber essas partes dessas ferramentas que são importantes. E você pode fazer uso delas. Isso é legal, você conhecer diversas formas de fazer o cálculo. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vou propor para você uma atividade. Então, acompanhe. Veja que essa atividade é uma atividade adaptada de um concurso. Diz que uma empresa ela realizou um financiamento de R$100 mil num banco de desenvolvimento pelo sistema de amortização constante, sabendo que o prazo de 10 anos e que os pagamentos serão anuais, sem carência, com juros de 5% ao ano. Qual o valor a ser pago ao final do primeiro ano, ou seja, a primeira prestação? Então, ali foi dada uma situação. Nessa questão de concurso foi apresentado também um material complementar que poderia auxiliar, mas eu trouxe para você um enunciado. Quero que você reflita, pense a respeito, como eu sempre estou dizendo ao longo das nossas aulas, vá marcando os dados importantes, retire eles, marque no papel para saber o que você vai utilizar, leia atentamente o que foi dado. Será que a taxa está na mesma unidade de tempo? Uma questão importante que a gente tem sempre que levar em consideração. Qual o sistema de amortização que está sendo utilizado ali? Então é importante que você reflita sobre isso, analise a questão, avalie a situação e empregue os conhecimentos a respeito do que está sendo abordado, do que está sendo discutido e apresentado a você. Então eu vou dar um tempo para que você analise essa questão e logo retorno
para que possamos discuti-la e resolvê-la. Então, é necessário, como comentei, retirar todos os dados, analisar a situação e ver o que está sendo pedido. Então, vamos ler novamente a questão que foi proposta a você. Então, a empresa realizou um financiamento. Então, financiamento de 100 mil reais. Então, esse aqui pode ser dito como o nosso PV ou ainda o nosso saldo devedor, porque esse é o valor que a empresa está financiando. Qual que é o sistema que ela vai estar utilizando? O SAC, Sistema de Amortização Constante. Qual que é o prazo? Qual é o nosso N? O nosso N é 10 anos. A nossa taxa, o I, é 5% ao ano. E pede o quê? O valor da primeira prestação. Então, eu não quero saber o valor da amortização nem nada. Eu quero saber o valor da minha prestação. Então, veja aqui essa tabela envolvendo só a primeira linha. Nós sabemos o quê? Como calculada a amortização? A amortização é o valor, né, 100 mil reais que foi financiado, dividido por quanto? Por 10, né, que são a quantidade de períodos. Então, fazendo essa divisão, aqui nós vamos ter a amortização. E a amortização será igual, vamos tirar o zero, 10 mil reais. Então, é este valor que está aqui, ó, que é o valor da nossa amortização. Como é dado o juro? O juro é o valor do nosso saldo
anterior, né, de 100 mil reais. Então vai ser, e qual que é a nossa taxa? Então colocando aqui a nossa taxa é de 5% ao ano. Para fazer os cálculos, nós utilizamos 0,05. Então, 100 mil vezes 0,05 vai ser 5 mil reais. E o que ele quer saber? Ele quer saber o valor da amortização? Não, mas foi necessário calcular. Quer saber o juro? Também não, mas foi necessário calcular. Por que foi necessário calcular esses dois valores? Porque ele quer saber o valor da primeira prestação. E como é dada a primeira prestação? A amortização mais o juro. Então é de 15 mil reais. Então esse é o valor da nossa amortização. Então eu só complementei aqui a tabela colocando o saldo devedor, que vai ser de 90 mil. Mas isso não ele estava pedindo, ele estava pedindo a nossa primeira prestação, que será de 15 mil reais. Então essa empresa, quando ela vai ter que for pagar o financiamento, ela vai ter que depositar lá 15 mil reais, que é o primeiro valor que ela vai estar pagando com a prestação. Então, vê como foi importante a gente fazer essa análise. A gente não construiu a tabela de financiamento toda, porque ele não estava pedindo isso, ele não estava querendo saber qual que seria o valor das 10 prestações. Queria o valor da primeira prestação. Então, a gente tem que analisar a situação e fazer os cálculos que estão solicitados. O que foi dado para nós? Foi dado o valor do saldo devedor, 100 mil reais, foi dada a taxa de 5% ao ano e foi dado o que foi dividido a quantidade de prestações que ele fez o financiamento foi para ser pago em 10 anos. Então, ele já deu o N. Então, a gente pode calcular a amortização desse modo, fazendo o total do saldo devedor 100 mil reais sobre 10. Encontramos que a amortização é de 10 mil reais. Colocamos na nossa tabela. E depois, o juro. Como a gente faz o juro? A gente pega o nosso saldo devedor anterior, no caso, o inicial, né? Quanto que a empresa pegou de financiamento? 100 mil reais, vezes a nossa taxa, né? Então, 5% de 100 mil reais. Quanto que é 5% de 100 mil reais? É só fazer 100 mil vezes 0,05, ou seja, 5 centésimos. Então, é importante você fazer esses cálculos, retirar os dados, ir marcando tudo lá, retirando os dados, lendo com bastante atenção. A matemática financeira, a matemática comercial ou qualquer área que envolva cálculos, você tem que ler com muita atenção. Retirar os dados de forma adequada. Porque não adianta nada você ter uma lista de fórmulas gigantesca e não saber empregar nenhuma. Não saber o que está sendo solicitado ali. Então você tem que conhecer as características de cada questão, de cada situação, principalmente ao longo de nossa disciplina, que a gente viu várias situações envolvendo diversos contextos. Então, por isso que é importante você se atentar a isso, retirar esses dados de forma adequada, ler e interpretar. A interpretação é a chave. Porque se você não adianta nada, a matemática é só número, é só aplicar as coisas. Tem que ter uma leitura, interpretar o problema, isso é importante para você. Então, principalmente quando a gente fala em situações diversas, que vão estar auxiliando você na tomada de decisão. Que eu, como comentei, ali a empresa ela fez um financiamento. A Renata ela também fez um financiamento, que é da situação que eu apresentei a você. Então, ela tem que analisar a situação. Será que é viável ela utilizar esse sistema de amortização? Porque as instituições financeiras costumam apresentar os sistemas mais usuais, né? Que é o sistema francês e o sistema de amortização constante. Mas a gente tem que analisar, conhecer as características, porque não adianta nada. Uma instituição financeira que você vai pedir um empréstimo, um financiamento, apresenta para você, olha, aqui estão as duas planilhas de financiamento que pode ser você que pode quitar a sua dívida, se você não conhece a característica de uma e de outra. Então, é legal você conhecer isso. E é interessante saber que isso pode ser que você não use agora. Pode ser que você não vai estar utilizando também lá na sua futura profissão, né, como administrador. Mas na sua vida pessoal, quem sabe você precisa fazer um financiamento. E são colocadas situações para você. Agora que você conhece sistemas de amortização, você pode fazer simulações online. Você pode imaginar situações que você pode estar inferindo antes de chegar, por exemplo, e fazer algum financiamento em uma instituição financeira. Então, conhecer, entender esses sistemas de amortização é extremamente importante.
O interessante também do sistema de amortização constante é que a gente pode dizer qual que é o valor, por exemplo, do saldo devedor em qualquer período. Eu não preciso construir a planilha toda para determinar o saldo devedor. Então é interessante também essa característica do saque, que ele possibilita isso. Então agora eu vou apresentar para você uma situação que a gente vai entender um pouco melhor como são calculados esses saldos devedores em qualquer período. Então acompanhe. Então nós temos aqui uma dívida de R$200 mil. Ela será amortizada também pelo sistema de amortização constante. Em 10 prestações anuais, então veja aqui que as prestações que a gente está trabalhando são anuais. Temos que é uma taxa de 20% ao ano. E pede para determinar o saldo devedor após ter sido paga a 8ª prestação. Eu quero saber então sobre a 8ª prestação. Qual vai ser o saldo devedor depois que eu pagar essa prestação? Se eu fosse construir toda a planilha, ia dar um trabalho. Como a gente tem a ferramenta de utilizar o Excel, também é interessante, que ela faz os cálculos mais rápidos. Mas e na mão? Como eu vou descobrir esse cálculo? Como eu vou poder fazer isso? E é legal do saque que ele tem essa possibilidade. Então é possível que você determine o saldo devedor em qualquer período. De que forma? Então vamos conhecer. Como eu comentei, então é possível a gente fazer, identificar, né, o saldo devedor em qualquer período, só aplicar uma fórmula. É a seguinte fórmula, que vai ter o saldo devedor, a gente vai pegar o saldo devedor inicial, o período que a gente quer saber e o valor da amortização. A amortização é constante, né, então não vai estar mudando aí, por isso que a gente pode fazer esse cálculo. Isso que é interessante. A gente pode ir analisando esse sistema de amortização de diversas formas e vendo o que é possível fazer. Agora, a gente já tem essa possibilidade. O que a gente vai fazer agora? Aplicar essa situação, essa fórmula, para encontrar o saldo devedor depois que for paga a 8ª prestação. Então, vamos fazer esse cálculo. O que a gente tem na situação apresentada? A gente tem que o PV é de R$200 mil, ou seja, o nosso saldo devedor, que é o que ele está financiando, o saldo devedor inicial. A gente pode dizer SD0, que é o início. O período que vai ser realizado é de 10 anos. A nossa taxa é de 20% ao ano. E pede-se o quê? O saldo devedor depois que for paga a 8ª prestação. Então, o que a gente tem que fazer inicialmente? Calcular a amortização. Então, para a amortização, é só pegar o saldo devedor e dividir pelo período. Então, R$200 mil divididos por um período de 10 anos. Então, vai ser amortizado R$20 mil. Então, esse é o valor da amortização. Então, agora, a gente tem que aplicar a fórmula para encontrar o saldo devedor. Então, a gente vai usar esta fórmula que foi apresentada a você, que é o saldo devedor N, é igual ao saldo devedor 0, ou inicial, menos o período, vezes a amortização. O nosso período, que a gente quer saber, é o 8, então o N é igual a 8. Então, a gente coloca o saldo devedor, R$200 mil, menos 8, que a gente quer saber, vezes a amortização de R$20 mil. Então, primeiro a gente tem que realizar a multiplicação e depois o produto a gente vai subtrair 200 mil. E isso a gente vai encontrar um valor de R$40 mil. Então, esse é o valor, o saldo devedor, quando você pagar a 8ª prestação. Então, veja ali, eu não construí a planilha toda de financiamento. Eu empreguei uma fórmula e encontrei o valor do saldo devedor na 8ª prestação. Então, veja que interessante. O saque pode possibilitar isso. Então, agora, vamos verificar realmente, usando agora o Excel, se o saldo devedor vai ser 40 mil quando eu pagar a 8ª prestação. Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, inicialmente, a gente vai fazer os cálculos, relembrando como vai fazer tudo, a gente vai pegar uma nova planilha. Então, eu vou aumentar novamente um pouco a letra para ajudar na visualização. E vamos fazer os cálculos. Vamos colocar aqui o nosso N. Então,
o nosso saldo devedor, nosso SD. Vamos colocar também o A, que refere-se à amortização. Vamos colocar o juro e vamos colocar o PMT, né, que é a nossa prestação. Então, para fazer os cálculos, a gente tem que vamos até o 8. Vamos aumentar um pouco a letra para auxiliar na visualização. Então, aqui temos a célula coluna A e aqui é a linha, tá? Então, a gente está mexendo na coluna A. Agora vai ser 0 e 1. Selecionei só esses dois aqui, eu posso vir aqui no canto inferior direito e puxar até o 8. Veja que aqui já deu o 8 aqui na situação. E a gente pode colocar aqui o total, né? Fazer a soma. Então, a gente vai inserir símbolo e colocar o símbolo do somatório. Vamos estar inserindo esse valor. Agora, a gente quer o saldo devedor. Qual que é o saldo devedor inicial? O saldo devedor dessa dívida inicial é de R$200 mil. Então, inserindo aqui R$200 mil. Então, veja que a gente pode selecionar esses dados aqui, colocando esses valores, né? Veja agora que eu vou selecionar aqui para dar o valor contábil, para a gente apresentar o valor em reais, né? Então, aqui, ó, R$200 mil, que é o valor. Agora, vamos fazer o cálculo da amortização. A amortização é o quê? É igual, sempre não esqueça de colocar o sinal de igual, senão não é possível fazer a conta no Excel. 200 mil sobre quantidade de prestações, 10. Então, aqui aumentando a largura da nossa célula, R$20 mil, porque nós determinamos. O juro é calculado como? O juro é calculado utilizando o saldo devedor, então, igual o saldo devedor, vezes, o vezes a gente usa o asterisco, tá? Vezes a nossa taxa, que é de 20%, então 0,2. Então, encontramos aqui R$40 mil. O PMT é calculado como? O PMT é dado pela soma da prestação mais o juro. Então, aqui nós fizemos mais esse cálculo. Deu 60 mil. Agora, a gente tem que continuar preenchendo a nossa tabela. Então, a gente põe aqui o igual. O saldo anterior é do como? Saldo anterior menos a amortização, o saldo devedor, 180 mil. Agora eu posso ir puxando todo ele, selecionando aqui o lado direito. Opa, vamos fazer os cálculos. Ele está puxando. Aqui a amortização ela é constante. Vamos lá, que fez um cálculo errado aqui. A amortização é sempre constante, é sempre R$20 mil. Veja que aqui ela está fazendo cálculo por qual. Então, a gente vai bloquear a célula. Então, a gente vai colocar aqui um asterisco, um cifrão na frente do B e no meio do B e do 3. Veja como ficou. Cifrão B, cifrão 3, divididos por 10. Então, não vai mexer no valor. Na verdade, a gente tem que fazer isso no B2, né? Que é ele que não vai mudar, que é o saldo devedor inicial. Então, deu R$20 mil. Então, a gente puxa tudo aqui e vai dar tudo 20 mil. Veja que não mudou, porque a amortização é constante, não pode mudar. E o saldo aqui é sempre o quê? O saldo anterior, então, igual o saldo anterior menos a amortização, 160 mil. Então, fazendo todos esses cálculos, então, sempre subtraindo o 20, fazendo os cálculos aqui, né, dividindo pela quantidade, né, aqui é 10. Veja que qual foi o nosso saldo devedor, que a gente quer encontrar? R$40 mil. Então, foi possível encontrar aqui o nosso saldo devedor. Então, se a gente for continuar preenchendo aqui nossa planilha, vamos ser o quê? O juro, saldo devedor, vezes 0,2, 36 mil. Então, fazendo todo esse cálculo aqui, vamos encontrar esse valor igual
a nossa amortização mais o juro, 56, então vai dar todo esse valor. Então veja aqui que eu fui completando a planilha de modo a ter os dados que eu quero. Eu não quero saber TEL 10. Vamos fazer o TEL 10, preencher toda a nossa planilha? 9, 10. Então, continuando aqui com os cálculos, ele vai fechar aqui em 0, né? Ele só repetiu. Aqui também a amortização ela é sempre constante, né? Então, eu vou sempre estar pagando este valor de R$20.000. O nosso juro no final. Então, aqui eu tenho sempre os nossos valores, né? De quanto a gente vai estar pagando. Então, veja aqui que eu preenchi toda a planilha. E o que a gente queria saber? Queríamos saber apenas o valor da nossa 8ª prestação. Eu paguei minha 8ª prestação. Qual que vai ser o meu saldo devedor depois que eu pagar essa 8ª prestação? É isso que estava querendo saber, R$40.000. Então, a gente completou ali a nossa planilha de financiamento e encontrou o valor do saldo devedor no 8º mês. Então, não foi necessário você fazer todos aqueles cálculos, fazer passo a passo para encontrar o saldo devedor do 8º mês, que era o que está sendo solicitado na questão. Então, isso é interessante também quando a gente leva em consideração esses cálculos em relação ao sistema de amortização constante. Agora, dando início, continuidade à nossa aula, vou apresentar o outro sistema de amortização, o sistema de amortização misto, que é conhecido como SAM. Então, vamos ao quadro Conhecer esse sistema de amortização. Para conhecer ele, vamos entender a seguinte situação. Um banco ele vai estar emprestando o valor de R$5.000 com uma taxa de 10% ao mês para ser pago em 5 parcelas mensais. Vai estar utilizando o sistema misto. Então, veja que é um outro sistema de amortização. Pede-se, então, o valor aproximado das parcelas e também para elaborar a planilha de financiamento. Agora, a gente tem que entender como que calcula utilizando esse sistema de amortização misto. Qual que é a sua característica? O que ele difere do sistema de amortização francês do sistema de amortização constante? É isso que a gente vai estar levando em conta agora, neste momento. Então, para fazer esses cálculos, a gente vai sempre utilizar, vamos recorrer novamente o uso do Excel para fazer esses cálculos. Então, se você não entendeu mais ou menos como é realizado esses cálculos lá, às vezes o sistema francês de amortização, vou recapitular aqui nessa aula de hoje, para poder fazer o cálculo do sistema de amortização misto. Então, vamos entender como que é esse sistema de amortização. Então, acompanhe. O sistema de amortização misto, ele corresponde à média aritmética. Então, veja esse conceito aqui, média aritmética. O que é uma média aritmética, professora? A média aritmética, você vai estar somando os seus dados e dividindo pela quantidade de dados. Por exemplo, eu tenho 2 sistemas de amortização. Então, eu vou somar os 2 dados e vou dividir por quê? Por 2, certo? Então, essa é a média aritmética, como a gente está trabalhando nos sistemas, né? Então, a gente vai recapitular esses sistemas, esse conceito visto lá em métodos quantitativos, né? Que a gente viu que é média, moda, mediana. Então, você vai estar trazendo agora o conceito de média aritmética, que é somar os dados e dividir pela quantidade desses dados. Então, vamos continuar vendo as características do sistema de amortização misto. Ele também foi desenvolvido pelo Sistema Financeiro de Habitação, a fim de conciliar as vantagens e desvantagens dos 2 sistemas de amortização que nós vimos. Do sistema francês de amortização e do sistema de amortização constante. Então, veja aqui que os 2 sistemas apresentam vantagens e desvantagens. Então, você que vai ter que analisar a situação que você prefere no momento. Se você prefere, às vezes, desembolsar um pouco mais e depois pagar menos no final, ou pagar mais no começo e pagar menos no final. Então, são situações diferentes que você tem que analisar. Então, tem vantagens e desvantagens. Esse sistema de habitação, ele quis conciliar esses 2 sistemas de amortização em um só, unindo as vantagens e desvantagens deles. Por isso que é importante a gente entender esse conceito e ver como é esse cálculo, como a gente vai realizar. Vamos fazer utilizando a média
aritmética desses dois sistemas. Então, nós temos que construir uma planilha financeira para o saque, utilizando o sistema de amortização constante, uma planilha de amortização usando o sistema francês de amortização, para assim a gente ter a nossa planilha do nosso sistema de amortização misto, o SAM. Então, veja que interessante, a gente tem que relembrar, voltar lá na nossa aula 7, né, que a gente viu o sistema francês de amortização, ver sua característica, como será que construiu a planilha de financiamento usando o Excel. Então, a gente vai ver esses pontos agora fazendo este cálculo. Então, vamos pegar agora uma nova planilha de financiamento. Então, vou aumentar novamente aqui as letras aqui para deixar já pronto. E vamos fazer os nossos cálculos. Então, a gente vai começar construindo a nossa planilha de amortização de amortização constante, do saque, que a gente acabou de ver, certo? Então, aqui vai se referir ao saque. Para a gente trabalhar aqui, a gente pode mesclar as células, ó. A gente vai mesclar, você vem aqui nessa parte aqui, que é mesclar e centralizar, e a gente vai colocar aqui saque. Só para você saber com qual sistema de amortização nós estamos trabalhando. Então, vamos colocar aqui o período N, o nosso saldo devedor, a nossa amortização, os nossos juros, né? E ainda nossas prestações, nosso PMT. Agora, a gente vai ter que mexer aqui no tamanho da célula, né? Principalmente no saldo devedor e nos outros que a gente vai precisar de um tamanho maior. Quantas prestações foram? Foram 5. Então, 0 e 1. Seleciono as duas e vou até o 5. Já foi dado. Então, ajustando o tamanho da minha célula, eu vou mexer aqui novamente, só para colocar no tamanho da quantidade de células que eu vou estar utilizando. O saldo devedor, provavelmente, ele não vai caber aqui certinho. Então, vamos selecionar esses dados aqui para colocar, para trabalhar com o valor em reais. Ele fez um empréstimo de R$5.000. Então, vamos seguir, aumentar na largura dela um pouco mais. Temos que calcular a amortização. A amortização é constante, então é igual a 5.000. Vamos colocar 5.000 para não mexer aqui. 5.000 divididos pela quantidade de período, 5. Então, se a gente selecionar aqui, todos, a gente pode puxar. Então, veja aqui como a gente colocou 5.000, não teve diferença. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, aqui a minha célula B3, eu teria que colocar o cifrão para fechar as células no meio, para não ter alteração dele selecionar outra célula. O juro, como o juro é calculado? O juro é calculado igual, para começar os cálculos, o saldo anterior, vezes o que foi dado do cálculo, né? Qual foi a taxa dada? 10% ao mês, então 0,1. Então, o meu juro é de R$500. E o PMT, como é calculado? O PMT é calculado utilizando a amortização mais o juro. Então, o valor do nosso PMT é de R$1.500. Então, nós temos aqui este valor. Como que é o saldo devedor? Igual saldo devedor anterior menos a amortização. Então, R$4.000. Então, selecionando os dados aqui, nós vamos obter todos os cálculos no que refere-se à amortização. O juro também, a gente já fez um cálculo com ele. Então, só a gente puxar e vai ter todos os valores aqui. As prestações, do mesmo modo. Então, veja como ele é rápido e prático fazer os cálculos com o saque. Então, aqui eu tenho todas as nossas prestações. Agora, o que a gente tem que fazer? Construir uma planilha também de financiamento com o sistema francês de amortização. Então, eu vou selecionar aqui esses dados e vou colar, para facilitar. E a gente vai apagar todos esses dados aqui, tá? Não esqueça de apagar, que isso é diferente. E vamos trabalhar com o sistema francês de amortização. Vamos mudar de sistema de amortização. O que ele é constante? São sempre as prestações. Então, como calculá-las? O Excel possibilita esse cálculo. Então, igual PGTO, pagamento,
Abre parênteses. A taxa, qual que é a taxa? 10% ao mês, então 0,1. O número de períodos. Quantos períodos tem? Tem 5. Qual que é o valor que está sendo financiado? 5 mil. Lembrando que trabalha com a ideia de fluxo de caixa, por isso eu vou colocar negativo. Menos 5 mil reais. E fecha. Então veja que a prestação é de R$ 1.318,99. Então esse valor aqui eu posso selecionar e continuar com ele, que não vai estar mexendo, tá? Que ele é sempre constante. Então, no final de todo o meu período, eu pagar sempre a mesma prestação. Então, essa é a diferença entre um sistema e outro. Veja, no outro sistema, eu começo pagando caro e termino pagando mais barato. No outro, eu pago sempre o mesmo valor, não está mexendo no meu valor. E agora, como eu vou calcular o juro? O juro, ele é dado pela taxa, então é igual a taxa que foi dado 0,10%, né? Então 10% 0,1 vezes o nosso saldo anterior. A professora colocou aqui um valor ainda errado, né? Porque no primeiro cálculo aqui, ó, no zero a gente não paga prestação, né? Então esse aqui não tem. Aí começa o saldo devedor inicial, né? O saldo valor de 5 mil reais. O juro é calculado do mesmo modo. Então vai ser o saldo anterior vezes a taxa, 0,1. Então dá 500 reais. A amortização é dada como? O valor da prestação menos o juro. Então agora, e como que é o saldo devedor? Saldo anterior menos a amortização. R$ 4.181,01. E agora, para terminar o cálculo, eu posso continuar fazendo aqui. Então, vejo que ele está parecendo tudo 0,0. Por quê? Porque eu não calculei todos os saldos devedores, todos os cálculos que foram apresentados. Mas você veja que interessante o que aconteceu com o Excel. Eu não tinha os dados aqui, mas como ele já entendeu o que eu ia fazer, ele associou o que estava fazendo com a célula anterior, que eu estava selecionando toda, e quando eu fui terminando de completar, ele calculou todos os cálculos. Ele calculou aqui o saldo anterior, pegou o juro, que era de R$ 4.181,01, vezes a taxa de 10%, então dá R$ 418,10. E assim foi feito todos os cálculos aproximados. E agora? Eu tenho as duas planilhas. Tem a planilha do sistema de amortização francês constante, o sistema francês de amortização. E agora, que planilha que eu tenho de construir? O do sistema de amortização misto. Então, vamos selecionar novamente aqui os dados, só para a gente copiar a formatação. E depois a gente vai pagar esses dados. Então, a gente vai pagar a partir do saldo devedor. Que aqui, como eu falei, aqui a gente não paga nada, né? Então, sempre é zerado esses cálculos. Agora, vamos fazer a média aritmética. Então, igual o saldo devedor, você vai pegar abrir parênteses e lá na planilha do saque selecionar os 4.000, mais e lá na planilha do sistema francês de amortização selecionar, fechar parênteses. Então veja aqui como ficou, B4 e B13. Isso dividido por 2, que eu estou fazendo a média aritmética, que vai ser R$ 4.090,51. Agora a gente vai lá na amortização, do mesmo jeito. Igual, vou lá na amortização do sistema constante, R$ 1.000, no anterior, mais, vamos lá na primeira amortização também do sistema francês, selecionamos e fechamos parênteses. Então veja que aqui não abriu nem fechou. Agora abriu e fechou, senão não faz o cálculo. Divide por 2. Então deu R$ 909,49. E agora, a mesma coisa com o juro. Igual, abro parênteses e vou lá no juro do meu sistema de amortização constante, R$ 500. Mais, vou no juro do meu sistema francês de amortização, também R$ 500. Agora, eu vou fechar o nosso parênteses e dividir por 2. Então, veja aqui o cálculo. Dividir por
2. Deu R$500. Agora tem que calcular o nosso PMT, a nossa prestação. Então, é igual, vou lá, abro parênteses, né? Vou selecionar os dados lá do meu saque, R$1.500, mais R$1.318,99, seleciono, fecho parênteses e divido por 2. R$1.409,49. E agora, então veja aqui que deu R$1.409,49. Para fazer o resto dos cálculos, precisa ficar digitando tudo de novo? É só selecionar aqui que ele já vai encontrar os valores. Então veja que a amortização fechou, que bateu o valor, né? Não teve problema de cálculo. Então, só fazendo o primeiro cálculo adequado, selecionando as células corretas, eu encontro os valores das minhas prestações, né? O valor da prestação, o valor do meu juro, o valor da minha amortização e o valor do saldo devedor. Então, veja que aqui ele vai estar sofrendo influência desses dois sistemas. Inserindo a vantagem, por exemplo, de começar de pagar sempre a mesma prestação do nosso sistema francês de amortização, ou começar pagando mais e terminar pagando menos, que é do sistema saque. Então ele uniu essas duas, as vantagens e desvantagens do sistema de amortização e desenvolveu o sistema de amortização que é o SAM. Agora faltou a gente saber o total, né, que ele vai estar pagando da dívida. Veja que aqui tem só uma linha. Então eu quero inserir uma linha, como eu faço? Clico do lado direito, inserir uma linha. Então agora eu vou fazer o total. Só para fazer os cálculos para vocês verem qual vai ser a dívida, né, dessa pessoa quando ela estiver pagando o financiamento. Então eu inseri o símbolo do somatório, que quer dizer o total. Então vai fazer a soma. Igual, soma. E seleciono todos os meus dados. No caso, foram 5 dados. R$5.000. Então, a pessoa vai estar pagando no final da amortização R$5.000. Tem que bater. Não vai bater se acontecer problemas de aproximações, que como já comentamos na nossa aula, isso sempre ocorre porque nós trabalhamos com várias casas decimais. Então, pode ser que não apareça devido às aproximações utilizadas, vai estar sofrendo influência, mas isso não tem problema, é sempre um valor aproximado. Então, veja aqui o valor que vai estar pagando no final do financiamento de R$6.500 nas suas prestações. E usando o sistema de amortização francês, qual será? Então vamos inserir o símbolo aqui novamente, vamos calcular o somatório. Calcular a soma total, então igual, soma. Sempre colocar esse comando, né, que vai estar realizando o que a gente quer. Então seleciono os dados, pessoal, selecionei todos. Esse daqui vai dos... Como é a leitura desse? C14 até C18. Coluna C, linha 14. Coluna C, linha 18. Fecho parênteses. Dou Enter. Igual, soma. Seleciono todos os dados. E aqui, faço a mesma forma. Soma. Então, veja, utilizando o sistema francês de amortização, vai estar pagando de empréstimo R$6.594,94, isso aproximadamente. E no sistema de amortização constante, R$6.500. Então, a gente vai estar pagando mais utilizando o sistema francês de amortização. E se fosse o sistema o misto? Faltou alterar aqui, né? Que é o SAM. Sistema de amortização misto. Então, nós temos aqui, novamente, vamos fazer o somatório. Então, inserir símbolo. Escolher o símbolo que nós queremos inserir. Então, veja que está pequeno, né? Então, mas eu quero fazer a mesma formatação. Então, a gente seleciona aqui e vem aqui, ó, nesse pincelzinho, que é pincel de formatação. E seleciona nossas células, então vai ficar com o mesmo tamanho. Igual, soma. Vamos selecionar todos os nossos dados.
R$ 5.000. Então, fechou, você viu, no final a amortização não vai estar alterando. Dos outros sistemas, a gente sempre vai pagar o mesmo valor, igual soma. Então, a gente vai selecionar esses outros dados. Igual soma. Selecionamos os nossos dados. E vamos ter que é R$ 5.547,47. Então, o que você vai estar pagando menos é utilizando o saque. Porém, você vai estar desembolsando mais no começo e depois menos no valor final. Então, é isso que é interessante, é você conhecer todos os sistemas de amortização, os mais usuais. Existem outros sistemas de amortização, como já comentei na nossa aula anterior, mas esses são os mais usuais. Então, você conheceu ao longo das nossas aulas, das nossas duas últimas aulas, que foi o sistema de amortização francês, o Price, né, que é um outro sistema de amortização com base no sistema francês de amortização. Você conheceu hoje o sistema de amortização constante, conheceu o sistema de amortização misto, que vai estar unindo essas vantagens e desvantagens desses dois sistemas. Para que isso? No momento que você estiver fazendo alguma situação, for colocado em situações que deve fazer financiamentos, em como quitar financiamentos, você pode estar recorrendo aos seus conhecimentos e avaliar qual a melhor situação para tomar sua decisão. Vamos imaginar aqui que fosse sempre a mesma situação. Foi apresentado para você que você tem que fazer um empréstimo de R$ 5.000. A instituição apresentou 3 planilhas. Agora a gente pode usar 3 planilhas, né? A planilha de financiamento do sistema de amortização constante, que vimos na aula de hoje, o sistema francês de amortização, que vimos na nossa aula anterior, e o sistema de amortização misto, que também vimos na aula de hoje. Você tem que tomar uma decisão, avaliar as 3 planilhas que foi colocada a você. O que é melhor para você? Você tem que pensar, eu prefiro pagar um pouco mais agora e pagar menos depois, porque eu não sei como vai estar minha situação financeira. Eu gosto da segurança de saber quanto que eu estou pagando por mês. É sempre fechado a mesma quantia. Ou ainda, unir esses dois valores, analisar as situações. Isso que é interessante. Isso é colocado a você quando você faz uma simulação de algum financiamento. Então, você tem que tomar uma decisão e avaliar a sua condição financeira para quitar o seu financiamento. Então, isso que é legal, você entender e conhecer os sistemas de amortização. Ao longo das nossas 8 aulas da disciplina de matemática comercial e financeira, foi sempre falando da importância de interpretar os dados, retirar os dados adequadamente da situação, saber empregar os conceitos necessários. Que não adianta nada estar lá escrito sistema de amortização constante. Eu vou calcular as prestações direto, vou calcular as prestações também, que deve ser tudo constante. Não, isso tem uma característica. As prestações começam altas, é decrescente, e você vai pagar menos no final. E se for o sistema francês? Você paga sempre a mesma prestação. Então é interessante você conhecer essas características para saber avaliar e tomar uma melhor decisão. Ao longo das suas aulas também, eu sempre falei da tomada de decisão. E você, como futuro administrador, até mesmo na sua vida pessoal, você tem que tomar decisões acertadas. Não adianta nada você saber alguma coisa e não utilizar isso para fazer uso, né, a te ajudar. Esses conceitos são necessários. É importante que você conheça cada um dos regimes de capitalização que são utilizados, como são calculadas prestações, como são quitados os financiamentos. Agora você faz uso disso. Como eu comentei no início da minha fala, às vezes pode ser que hoje você não utilize isso. Mas quem sabe, alguns anos para frente, meses, você ser colocado, se depara com uma questão de amortização. Você vai falar assim, a professora Mariane falou com relação a esses sistemas de amortização. Então, é isso que é legal, você conhecer esses sistemas de amortização, essas características deles, e saber fazer o uso deles. Então, para a gente finalizar, né, como a gente está chegando no final da nossa aula, final da nossa disciplina, é importante sempre que você acesse o fórum, veja o material que está sendo disponibilizado lá. Essas planilhas que eu fiz aqui, vou colocar no fórum, mas é interessante que você também utilize o Excel. Então, se você tiver aí no colo, na sua casa, tiver um computador,
tiver esse programa, vamos utilizar o Excel, vamos mexer um pouquinho nele para saber fazer esses cálculos? Vamos ficar formatando, formatando as células, colocando cor, mudando letra. Agora eu aprendi a fazer os cálculos financeiros. Eu sei calcular a prestação, que é o PGTO, que eu sei fazer os cálculos, que eu sempre colocar o sinal de igual, senão não faz nenhum cálculo Excel. A gente tem que mexer mesmo, a gente tem que conhecer. Porque se a gente pegar e não mexer, que é interessante isso, você pegar, às vezes na calculadora. Então a gente não fica só sempre nos mesmos cálculos. Mexe um pouquinho nela, faz os cálculos diferentes, tenta construir planilhas diferentes no Excel, por exemplo. Tenta usar os recursos, ele é uma ferramenta muito útil. Apresenta diversos recursos. É legal você saber disso e saber o valer disso. Eu sei que o Excel, eu posso colocar lá os dados, eu consigo calcular, saber fazer a soma, calcular a média. Ali não calculei a média, mas se eu colocasse igual média e selecionar os dados, ele também calcula. Então é legal você conhecer isso e saber fazer uso disso. Então, treine também na sua casa. Não se esqueça que é importante sempre você saber fazer os cálculos à mão. Saber utilizar, empregar as fórmulas, as ordens das operações matemáticas básicas, uso de porcentagem, regras de 3, conceitos que a gente viu lá na nossa aula 1. Então é legal você sempre estar estudando, revendo esses conceitos, aplicando em diversas situações. Faça uma simulação você. Imagine que você vai fazer um financiamento. Vamos fazer esse financiamento? Vou colocar uma taxa de juro, colocar uma quantidade de prestações que eu vou estar pagando. Faz no Excel. Faz um simulador online também. Coloca lá, procura instituições que também forneçam possibilidade de fazer financiamentos. Vai vendo, estudando isso, conhecendo os diversos recursos. Isso que é interessante, você saber que existe e saber como utilizar. Porque você vai pedir lá para você colocar o valor do financiamento, a quantidade de períodos, a taxa, que sistema você vai querer trabalhar. Então você pode fazer isso. É isso que é legal. Então, você sempre acesse o fórum, que é nosso ambiente de comunicação, ele é muito importante. Então vai estar lá esse material, terá mais materiais das nossas 8 aulas, né? Então foi uma disciplina que a gente pôde ver vários conceitos envolvidos na matemática comercial e financeira, recapitulando sempre muito alguma parte que refere-se à matemática básica, que é necessário. E realmente, como a gente trabalha com matemática financeira, é muito importante a interpretação. Ela é a chave. Se você deixar de tirar um dado correto, eu vou fazer a matemática, só vou colocar fórmula, não. Então leia adequadamente, retire os dados. Eu sempre falo assim, da situação apresentada e faço aquele resuminho. Tem o PV, tem o N, tem a taxa, todos os dados que é colocado ali, coloca lá. Coloca também a unidade que é trabalhada, a unidade de tempo, se é ao ano, ao mês, ao bimestre, se o nosso período é dado ao mês, ao ano, ao bimestre e assim sucessivamente. Então você tem que analisar, retirar esses dados e assim entregá-los nas suas fórmulas que foram apresentadas. Então não se preocupe com relação à lista de fórmulas, você não tem que decorar todas as fórmulas que nós vimos aqui. Outra coisa, você pode usar a calculadora, tanto a financeira quanto a científica, só não pode usar o emulador no celular. Então, se você não tem, então utilize a calculadora científica, que ela é o mínimo que a gente pode fazer os cálculos, né? Tem algumas potências, como a gente viu, que a calculadora convencional não possibilita, mas você pode também levar essa calculadora. A única coisa que você não pode levar é o celular. A calculadora é permitido o uso. Então não se preocupa, eu sempre apresentei para você esses cálculos nessas duas ferramentas, usei a científica, usei a financeira, agora usei o Excel, mas o Excel também você não poderá utilizar porque tem que fazer o uso do computador ou até mesmo de um outro instrumento. É mais para você conhecer e saber que essa ferramenta existe e que ela pode te auxiliar na matemática financeira. Então pode ser que você já tenha conhecido ela, que você utilize ela no seu ambiente de trabalho e saber disso, que ela possibilita diversas formas de você explorar essa ferramenta. Ela é muito útil. Então é legal a gente utilizar diversas formas, saber tudo isso. Por quê? O que é mais importante quando a gente faz esse estudo é sempre na tomada de decisão. Você vai ser colocado em situações que vai ter que fazer você analisar, refletir sobre tudo. Até mesmo na prova você tem que tomar uma decisão. O que eu vou utilizar? Então você tem que sempre prestar isso atenção. Se atente
a essas questões, a esses quesitos. Estude todo o material, tudo que foi dado para você, sempre reflita, pega o material da aula 1, vamos ver matemática comercial, vamos ver lá na aula 2, juros simples, entender os juros compostos. Então, vê todos os materiais que são disponibilizados a você, vê o livro da disciplina também, que tem bastante coisa interessante lá. É legal você sempre estudando, sempre por fora, não ficar sempre só no que é apresentado aqui, que é isso que é o legal, você buscar mais coisas também. Saber contribuir, mostrar assim, professor, eu encontrei tal coisa, coloca no fórum às vezes, encontrei tal material aqui interessante. É legal fazer essa troca, porque o fórum é esse momento de troca mesmo. Você vai lá, coloca suas dúvidas, coloca suas contribuições e vem uma outra pessoa, às vezes que nem do seu polo, e te dá a contribuição também. Então você vai estar enriquecendo seus conhecimentos a respeito dessa disciplina de matemática comercial e financeira, vai estar te ajudando na sua formação enquanto profissional, pessoal, que você vai estar sabendo tomar decisões de forma adequada, refletir sobre as diversas situações, saber características do sistema de amortização, saber características de cálculos de prestações, as características do sistema, dos regimes de capitalização, que hoje em dia, como já foi comentado, a gente não usa mais tanto o regime de juros simples, mas ele é essencial para que compreendamos o sistema de amortização, o regime de capitalização composto, né? A professora está falando tanto de sistema de amortização, está trocando também o regime. Então, a gente vai entender esse regime composto, as suas características. Então, a gente viu tudo isso ao longo da nossa disciplina. Então, eu agradeço a sua participação e até a próxima!